Fala pessoal, tudo certo? No vídeo de hoje eu vou estar trazendo uma história muito legal. A história do A Genere no Vaticano. Essa história foi contada no livro O A Genere, de Robson Pinheiro, escrita pelo espírito Ângelo Inácio. E é uma história muito curiosa, onde nós temos um espírito das trevas, que faz as suas artimanhas, em alguns locais da Terra, inclusive atuando diretamente, de forma muito profunda, dentro do território do Vaticano, e em outros locais também da Europa. Não perca essa história, que é muito legal. Como vocês viram no título do vídeo, então, a história é sobre um A Genere que se infiltra nos Vaticanos. Mas o que é essa história de A Genere, Como assim? O que é isso? Nunca ouvi falar, que loucura é essa, Então, assim, começando pelo conceito, do que é A Genere. A Genere foi um termo utilizado por Kardec, para denominar, os espíritos que utilizam uma técnica de materialização sem precisarem, de fato, encarnar, no planeta. Então, claro, são questões muito específicas, onde eles atuam, não é todo espírito que consegue fazer isso, muito pelo contrário, são especialistas, principalmente uma técnica utilizada muito pelas trevas, e que eles acabam utilizando alguns de seus especialistas nessa técnica para se infiltrar em governos ou em entidades com poder, de influência no mundo e nesse contexto assim, Então, os A Genere são esses espíritos que conseguem se materializar no nosso mundo físico sem precisar encarnar, utilizando uma série de técnicas aí, em que eles drenam a energia dos encarnados e a utilizam para formar então seu corpo físico, um corpo físico até de certa forma bem perfeito, assim, sabe? Sem nós conseguirmos distinguir. Se ele estivesse entre nós aqui, nós não conseguiríamos ver, Mas esses A Generes, por ser uma técnica muito sofisticada do astral, não são utilizados assim à toa, ou em grande escala, não. São espíritos específicos, muito incomuns, que são utilizados principalmente na manipulação de governos, trabalhando com obras muito impactantes dentro da humanidade, que podem dar destino, à nossa humanidade de alguma forma, positivo ou negativo. Claro, também pode ser utilizado pela luz, pelos espíritos de luz, também é uma técnica conhecida, mas pelo fato da luz respeitar muito o nosso livre-arbítrio, então não é uma prática assim tão comum, É mais utilizada pelos espíritos das trevas. Então, conceituado o que é A Genere, para nós entendermos e podermos seguir na história, eu começo agora a história de fato. O contexto da história, então, se inicia nos localizando no tempo, Ele basicamente entra nos detalhes aí do século XXI, em que nós temos uma tomada de poder aí de grandes partidos, digamos assim, dentro do contexto do mundo, partidos radicais, com ideias radicais, populistas muitas vezes, e que na verdade essas ideias radicais são um pretexto, das sombras para tomar o poder e aí sim difundir as suas ideias de destruição do planeta e tal, que também tem um porquê, deles quererem essa destruição ou esse abalo, no planeta. Mas enfim, contextualizando o momento em que esse A Genere começa a atuar, nesses locais, então é mais ou menos no início do século XXI, no momento em que essas ditaduras começam a se difundir, na Ásia, na Europa, na África, na América do Sul. Então, esse A Genere é mais uma das artimanhas das trevas, para tá botando em prática esse projeto de poder e de destruição da Terra. As sombras, então, elas utilizam todas as ferramentas que estão à sua disposição, para colocar em prática os seus planos, Desde médiums comuns, pessoas comuns no dia a dia, intuindo elas ou causando algum tipo de inspiração, até mesmo na questão democrática do voto, eles
também atuam nessa parte, colocando no poder aqueles que são mais úteis para eles, né? E também atuando diretamente nos governos, né? Então, os braços de poder dessas instituições das trevas se estendem no mundo inteiro, né? E na instituição mais poderosa do mundo, que nós temos a instituição mais velha do mundo, que é o Vaticano, onde você tem uma concentração de poder muito grande em um espaço muito pequeno, né? Tanto que é o menor país do mundo. Então lá não seria diferente, né? É um local com um foco enorme, né, das trevas em poder realmente tomar conta, e como eles já conseguem, de fato, em muitos casos, tomar conta mesmo de alguns membros, né, da igreja, né, do clero ali, né, influenciando lá dentro, então, na tomada de certas decisões, de certas ideias radicais, e, enfim, fazendo então com que essa instituição fique cada vez mais voltada não para a questão dos ensinamentos de Cristo, e sim para uma questão de poder, né? Tomada de poder, de influência no mundo, nos governos e tudo mais, então, perdendo sua essência inicial, né? Então é justamente aí que eles querem atuar, nessa questão do poder, na influência que essa instituição tem, né, na tomada de decisão dos governos e das pessoas em geral, né? Principalmente a população ocidental, né? Onde nós temos o cristianismo, o catolicismo mais evidente, né? Então, justamente por esse fato, pelo Vaticano ser essa instituição tão poderosa, né, em que aglomera tanta riqueza, né, tanta influência na sociedade, justamente esse foi o local escolhido pelas trevas para a materialização desse agênero, então, né, com as finalidades específicas, né, de influenciar grandes governos, grandes pessoas poderosas, né, que tomam, de fato, os destinos e as rédeas do nosso planeta. E também pelo fato de ser um local com uma grande concentração energética, né? Claro, totalmente coerente, né, com essas questões que eu falei agora, na questão de poder, uma questão de riqueza acumulada, uma concentração mental das pessoas, é como se fosse a instituição que é o norte, realmente, de muitas pessoas, né? O que aquela instituição fala, o que na figura do Papa, né? O que o Papa, o que os cardeais, o que os bispos falam para muitas pessoas é o norte da vida, né? É a verdade, é aquilo que eles têm que seguir. Então, justamente por essa delicadeza, né? Por esse fato delicado, né? De ser realmente o norte, das pessoas acreditarem com tanta ênfase no que essa instituição tem a nos falar, justamente foi por isso que foi escolhido como local de materialização desse agênero, né? Tá, mas o que esse agênero, o que esse ser aí faria de fato, né? Seria materializado lá e o que ele faria, né? Ficaria à mercê das escolhas dele, ou tem um plano já completo para o que ele vai fazer, para qual vai ser o seu destino, né? E é claro, né, que se tratando das trevas, já tem um plano muito bem engenhado aí, né, do que ele vai fazer. Então, ele se materializaria no Vaticano, né, por causa dessas questões energéticas, né, e espirituais que envolvem todo o local, né, e ele utilizaria então o Vaticano por toda a segurança que tem o local, né, e por todo o simbolismo que tem o local, como uma espécie de esconderijo, né, aonde ele atrairia as pessoas que entram lá, que vão visitar ou que trabalham lá, para então esse local, esse esconderijo dele lá dentro, e drenaria a energia dessas pessoas com a finalidade de continuar materializado, porque o agênero, pelo fato dele não ser um espírito encarnado, ele não consegue permanecer por muito tempo, né, com o corpo dele, entre aspas, equilibrado, saudável, assim, né, para poder atuar no mundo físico. Então ele precisa da energia dos espíritos encarnados, aliás. É preciso do ectoplasma, da energia sexual, né, que é uma energia muito poderosa, muito forte. Então ele precisa ter um local, né, em que ele vai utilizar para drenar, né, essa energia, principalmente a energia sexual, né, aonde ele vai atrair essas pessoas, né, vai hipnotizá-las de alguma forma, vai utilizar o sexualismo, né, o seu poder mental, a sua influência, o seu magnetismo, para então drenar a energia dessas pessoas e continuar forte, né, podendo atuar no mundo físico. Então, essa não é o principal objetivo da materialização dele, né? Não é estar aí drenando e aproveitando a vida física, não. Isso é apenas uma ferramenta que ele vai utilizar para poder continuar tendo força e
conseguindo se materializar no mundo físico, né? Então, é só uma etapa do caminho dele, mas o objetivo final não é esse, né? O objetivo final é estar colocando em prática, então, os planos de influência nos grandes governos, né? No parlamento europeu e tal. E veja, eu estou resumindo muito essa história, assim, eu estou cortando partes importantíssimas, assim, né? Porque não tem como eu condensar num vídeo, né? O objetivo desse vídeo de hoje é justamente estar colocando todos no contexto dessa história, assim, que possam se interessar pela história, daqui a pouco tá lendo o livro, né? Ou tá surgindo um interesse nesses assuntos, né? Então, essa drenagem energética que ele faz nas pessoas, muitas vezes causa danos irreversíveis, né? Nos corpos dessas pessoas, né? Inclusive, algumas levando até a óbito, né? E aí ele vai deixando um rastro energético, um rastro de crimes, muitas vezes aonde ele vai passando, né? Com o tempo também ele se muda de local, né? Porque ele deixa um rastro tão grande no Vaticano que ele precisa se mudar, né? Porque aí entram os guardiões, né? Os guardiões da luz, né? Eles começam a sentir aí um cheiro no ar de coisa ruim, né? De que tem alguma coisa acontecendo que foge do normal, né? E aí ele começa a ficar com as orelhinhas em pé, né? Bom, tem os guardiões no meu pé e eu preciso achar um outro lugar para começar a atuar, né? Porque senão eles vão me achar e tal, vão desmanchar meus planos, né? Aí ele começa a se mudar, né? Vai uma hora para um lugar, outra hora para outro. Ele começa a circular muito por Roma, né? Uns locais turísticos, atraindo pessoas que estão ali por acaso, né? Visitando ou fazendo as suas atividades. Começa a atrair aquelas pessoas e aonde ele faz aquela drenagem, aquela sucção da energia das pessoas, ele deixa um rastro magnético. E aí os guardiões vão rastreando ele e aos poucos vão chegando cada vez mais perto, né? Enfim, ele se muda de cidade, passa por Paris, passa por Budapeste, né, na Hungria, e aí por fim ele acaba caindo em Bruxelas, né, que é a capital do Parlamento Europeu, né, onde a União Europeia toma suas decisões, né, onde se reúnem os grandes líderes dos governos, e é justamente ali que era o foco inicial dele, né, estar infiltrado de alguma maneira, né, e ser influente dentro desse comitê, desse parlamento europeu. E claro, é como eu falei, assim, eu resumi muito, né, então assim, acontecem diversas coisas, né, e aí nós temos alguns agentes encarnados aqui na Terra, dos guardiões, que trabalham seus trabalhos normais e ao mesmo tempo são agentes dos guardiões da humanidade. E aí esses agentes encarnados auxiliam, né, no rastreamento desse ser e chegam cada vez mais perto. E essa caçada continua por um longo período, assim, né? Algumas vezes os guardiões estão mais perto dele, outras vezes ele consegue escapar e vai indo por, né? A história se desenrola, assim, um romance, uma história muito bem contada, assim, né? Bem eletrizante mesmo, né? E em um determinado momento os guardiões localizam aonde esse ser está materializado. E aí, por um momento, esses agentes encarnados então recebem a informação e vão até lá. E quando eles encontram ele lá, ele automaticamente, pelo fato de ter uma grande habilidade nesse sentido de materialização e desmaterialização, ele se desmaterializa e vai para um outro local. Só que aí os guardiões já sabiam dessa história, já sabiam onde ele ia ir, né? Onde que era o seu local seguro, né? Que é um local totalmente escondido, né, e tal, mas eles conseguiram descobrir, né, através da história, isso se desenrola, e enfim, eles sabiam aonde era esse lugar, que era numas montanhas muito altas no Nepal, bem perto aonde é o Everest. Então ali tinham algumas tribos nômades e tal que protegiam o lugar mesmo sem saber, né, que era utilizado por esses seres, e ele se materializa nesse lugar. E aí os guardiões já estão lá, e, enfim, e aí ele é capturado e tudo mais. Então a história se desenrola mais ou menos assim. Então por que eu contei toda essa história, né? Por que eu resolvi trazer esse assunto hoje, né? Para justamente também trazer, né, esse alerta para nós de que existem muito mais coisas acontecendo no mundo do que nos é contado, né? E do que nós temos acesso.
Essa história é fantástica, maravilhosa. Esse livro ele tem 300 e quase 400 páginas e do início ao fim ele te instiga a querer ler mais e querer saber o próximo passo e como é bem parecido com a sensação que tu tem assistindo um filme. Eu acabei trazendo esse assunto hoje para instigar também a nós procurarmos saber mais sobre essas histórias, estar lendo fontes confiáveis e abrindo nossa mente para outras realidades, né? Sabendo que muitas vezes nós somos as pessoas alvo, né, desses seres das trevas que querem exercer sua influência e fazer sua manipulação. Então, para que nós estejamos alertas, nós temos essas obras, né, esses livros, para colocar essa pulga atrás da orelha, né, para a gente ficar mais atento. Eu, sempre que possível, vou estar trazendo histórias semelhantes a essas, histórias curiosas, né, nesse sentido, trazendo obras do Robson Pinheiro, do Chico e diversos outros médiuns. Compartilhe esse vídeo, para mim é muito importante, ajuda o YouTube a divulgar mais os meus vídeos no meu canal e me motiva a fazer também novos vídeos semelhantes a esse. Tá bom? Um forte abraço e até uma próxima. Valeu!